Salve, salve, meus amigos do Papo do Coração, muito bem-vindos a mais um episódio. E você, tem utilizado a inteligência artificial no seu dia a dia? De que forma os processos, as automações já fazem parte da sua vida ou do seu negócio? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso com um convidado super especial. Gostaria de aproveitar também para agradecer o apoio incondicional do Laboratório Amaral Costa, há 70 anos cuidando da sua saúde, e da Clínica SOS Consulta Saúde acessível para todos. Roda a vinheta. Bom, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial e como ela está moldando os novos negócios, em especial na área da saúde. E para falar sobre isso conosco hoje, nós trouxemos o Dr. André Madeira. André, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouco da sua formação e como é que você está trilhando esse caminho em direção à tecnologia, à inteligência artificial. Agradeço muito o convite do amigo Rodrigo. Eu sou médico radiologista, me formei pelo UFPA, fiz a residência lá na Santa Casa, fiz R4 e R5 com o Humberto lá na Porto Dias. Durante a residência eu fiz um mestrado que tinha essa possibilidade de fazer mestrado junto com a residência, e eu finalizei meu mestrado pelo UFPA. Depois que eu abri o meu negócio, vi a necessidade de estudar a parte de gestão e fiz 2 MBA, um de gestão de negócio pela USP de Ribeirão Preto e outra pela macroeconomia do Paulo Guedes, para entender um pouco de mercado para tomar as melhores decisões. Pois é, bastante interessante isso aí. Então, você saiu um pouco mais, digamos assim, da assistência, apesar de que o radiologista não faz uma assistência direta, né? Mas saiu um pouco dessa parte de apenas ficar fazendo laudos no seu cantinho, na sua salinha escura, como a gente costuma brincar com os nossos amigos radiologistas, e passou também a empreender. Fala um pouquinho sobre isso, o que te incentivou a ir para esse caminho? Eu sempre quis ter liberdade. Quando eu fiz medicina, eu queria atender muito bem os pacientes, mas eu queria ter liberdade, eu não queria ser preso a nada. E quando eu passei em otorrino e passei em radiologia. Fui pro exército lá para ficar 1 ano lá no exército, que tinha no nosso tempo lá, era mais forte isso daí. E aí eu fiquei 1 ano lá trabalhando no mercado e entendi que o meu perfil era muito melhor para radiologia do que para próprio otorrino. E aí eu trilhei esse caminho da radiologia porque tinha aquela possibilidade de estudar muito, porque eu sempre gostei muito de estudar, que poderia fazer a parte musculoesquelética, neuro, tinha tomografia, ressonância, então era muita coisa para estudar e muita coisa que podia ser feito. E tinha a possibilidade de montar uma clínica. Então quando eu entrei na residência, eu já queria montar uma clínica, tanto que eu já juntava dinheiro desde o meu R1 para montar a clínica. Aí todo mundo dizia que eu não ia dar conta, que é muito caro e que não ia conseguir porque o mercado é difícil. Mas eu nunca desisti, eu sempre falei que eu ia ter e graças a Deus eu consegui ter. E eu sei aí do modelo de negócio que você tem atualmente, que é uma clínica praticamente exclusiva de tomografia, é isso mesmo? Me explica melhor como é que está Isso, funcionando. o que que acontece? Os métodos de imagem, a gente consegue ver a lucratividade por método. Hoje o que dá mais lucro é tomo e ressonância. E como eu entendi isso, eu falei, eu não tenho dinheiro para ressonância, então o que que eu vou fazer? Eu vou começar por uma clínica de tomografia. Só que eu comecei no interior. Eu fiz um projeto piloto em que eu queria que a pessoa entrasse na recepção, fizesse o exame, em 3 horas tivesse o laudo. Então hoje o meu processo ele é tão enxuto que a pessoa vem, faz o exame, pega e vai embora no máximo 3 a 4 horas. Então não tem fila de espera, o processo é rápido, e aí a demanda cresceu muito, aí eu coloquei uma densitometria, porque também consegui agregar pelos custos, e eu quero colocar depois um ultrassom e um raio-x contrastado, que existe uma demanda reprimida muito grande, aí depois que eu vou colocar ressonância. Então eu criei um caminho contrário a do que todos os radiologistas fazem. Eles fazem o quê? Uma clínica de ultrassom, raio-x, aí depois coloca densima, depois coloca toma, e depois coloca ressonância. Aí eu já comecei com a Pela toma. questão dos custos Pela questão dos relacionados a custos. isso, entende? Aí eu já meti Tu logo, inverteste reverti tudo. e como é que tá indo? Me fala sobre isso. Como Olha, é que tá? pro mercado que eu não era conhecido em Marabá, tá indo muito bem, porque como eu não sou da cidade, não conhecia ninguém, a gente hoje já está fazendo quase 500 exames. Eu tenho uma empresa de teleradiologia também. De clínicas,
de imagem, a que eu presto, a que faz mais exame de clínica é a minha, que está muito próximo de volume de hospital. Então, na minha opinião, está indo muito bem. A gente tem Esse volume é 500 mês. 500 mês. Pô, é bastante coisa. Não, é muito exame, porque uma clínica normalmente faz 200, 300. Isso porque tem todos os métodos. A minha, por ter só tomografia, chegar a 500 é um número muito bom. Ah, que interessante. E tu tens uma estrutura super enxuta, então. 110 metros 110 metros quadrados. a clínica. Pô, que legal, E, cara. e aí o meu custo é muito baixo e o EBITDA é muito alto. Eu consigo fazer 30%, 35%. E aí, afora isso, no teu serviço de teleradiologia, você atende outras clínicas Isso, aí no meu... para fora. Eu comecei com a teleradiologia. Quando eu terminei minha residência, eu fui convidado para alguns serviços. Aí foi a primeira vez que eu fiquei liso, que eu falo, porque eu desisti de todos os serviços e montei a minha empresa de teleradiologia lá na minha casa, coloquei uma mesa, 2 computadores e comecei a oferecer meu serviço para todo mundo. E comecei a prestar o serviço, e nesse momento quem até sustentou a gente lá foi a Aura, durante 3 meses, porque eu consegui um cliente, mas aí como eu falei que eu queria aquilo, eu larguei todos os meus outros empregos e fiquei só com isso. Se dedicou, acreditou no Eu falei, não, propósito, no negócio. e eu vou fazer isso. Aí começou a indicação por indicação. Hoje a gente faz 30 mil exames mês. Na tua plataforma. Na minha Mas plataforma. aí já não é mais só você laudando. Não, aqui em Belém eu tenho 20 médicos, mas eu tenho outras empresas de tele que prestam serviço para mim, uma de São Paulo e uma do Aí Rio. já tá terceirizando. Já terceirizando porque o volume é tão Ou alto. quarteirizando, na verdade. É, porque eu já sou terceirizado, eu tô quarteirizando porque o volume é muito alto e fazer plantões. Porque o que que acontece? Aqui os médicos do Pará, eles não têm costume de fazer plantão de radiologia como em São Paulo. Sim. Só que como eu presto serviço para 4, 5 estados, muitos serviços têm plantões noturnos. Então eu comecei terceirizando os plantões noturnos para depois terceirizar o aumento de volume. Então eu comecei com o plantão noturno, aí eu ofereço 24 horas, é tanto que eu presto serviço no HC, no HGB, tudo é 24 horas. Vários serviços no Paropebas. E tu entregas esses exames em quanto tempo? 3 Até horas. 3 horas. Até 3 horas. Mesmo esses que tu de atende madrugada. por telemedicina, tu... Tudo. Que interessante, cara. Que interessante. Mas é porque tem muitos médicos, muitos processos envolvidos. Né? E aí começou a minha caminhada na tecnologia, porque eu enxerguei que eu precisava ter meu próprio sistema para gerenciar tudo isso. E aí eu comecei a desenvolver meu próprio Pax, junto com o Rafael e com o Gabriel, para poder gerenciar isso tudo. O nosso Pax gerencia tudo e ele recebe os laudos, e aí a gente entrega para a pessoa a imagem e o laudo. Aí por trás ele nunca sabe o que está acontecendo. Entendi. Tá entendendo? Ele só vê lá a imagem, pega o laudo e pronto. Ele entra lá na plataforma, mas ele não sabe que tem um horário que vai para minha tele, tem um horário que vai para de São Paulo, outras que vão para o Rio de Janeiro. Sim, isso fica nos bastidores. Nos bastidores, né? E tudo pelo WhatsApp. A logística ela fica resolvida. E me diz uma coisa. E tu és um dos entusiastas da inteligência artificial e de todo o avanço da tecnologia mais recente. Na radiologia, a gente tem visto já algumas coisas fascinantes, inclusive em redes sociais e alguns vídeos do YouTube e tal. Isso já é uma realidade para você? Você já tem usado em algum exame esse tipo de tecnologia ou ainda não? Como é que está isso? Como eu tinha meu próprio Pax, vários desenvolvedores de software vieram comigo para a gente desenvolver essa questão de interpretar a imagem por laudo. Só que a minha caminhada de ter sistema, ela não foi muito fácil. Eu acho que, como é que eu posso dizer? A gente que é médico, chega um momento que não vale a pena trilhar esse caminho. Por quê? Porque a gente depende muito de terceiros. Então, o que eu decidi? Eu decidi esperar. É tanto que tem a ARP, que é um software muito bom já para raio-x e para mama. A questão de toma e ressonância ainda não tem, mas é questão de tempo. A inteligência artificial em toma e ressonância, eles entraram muito na máquina para melhorar a imagem, diminuir a radiação, no caso de tomo, e diminuir o tempo, no caso de ressonância, e melhorar o posicionamento. Então, o que acontece? Hoje a inteligência artificial, o técnico mesmo posicionando errado, ele melhora o posicionamento, a imagem, diminui o tempo do exame, e a gente como radiologista, a gente ainda está laudando. Só que a inteligência artificial está aumentando nossa produtividade, organizando o quê? O nosso RIS, que é o nosso laudo. Está mais fácil com reconhecimento de voz, já vai melhores frases. Então a inteligência artificial... Você fala, ele já vai digitar. Já vai digitar, só que tinha muito erro. Só que agora eles estão sugerindo até diagnóstico, pré-laudos.
a gente já começa a inteligência artificial interagir com a gente sendo um assistente. Então tá acelerando muito. O que eu tô batendo muito hoje, que eu tinha até esse bloqueio, é trazer a IA para um caminho mais de IA humanizada. Porque quando foi lançada a calculadora, todos os professores de matemática eles foram para frente lá para reclamar, dizer que era um absurdo ter calculadora. Quando teve a internet, também, quando teve a Revolução Industrial, então o ser humano ele tende a ter esse impacto, mas não tem como voltar mais atrás. Então eu tinha esse bloqueio até um ano atrás, aí eu falei com a minha esposa, eu falei, não, agora eu vou estudar inteligência artificial como um todo, tanto na radiologia, quanto na produtividade, na finanças, desenvolvendo meu próprio chat, eu desenvolvo meus bots, aí eu comecei a estudar muito, é tanto que quando eu decidi fazer isso, eu larguei os laudos. Então, desde fevereiro, eu não estou mais laudando efetivamente e estou só estudando e abri mais duas empresas, uma de AMD Academia Digital, que é o que eu quero fazer mentoria, consultoria e vender cursos online, e outra que é a minha hold para comprar Direcionado para essa área. para essa área porque como a inteligência artificial, só para tu ver, eu estou desenvolvendo uma série de educação financeira para pais e filhos para lançar no meu canal de YouTube para tratar sobre educação financeira, que é um tema que eu Para sempre as crianças, né? para as crianças Ser em casa, em né? casa e vai ter Isso uma é bastante complexo, na verdade. muito complexo. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando os valores católicos porque eu sou muito católico, juntando com a educação financeira, que eu realmente acredito que é um ensino e um propósito para ensinar pais e filhos, no lugar de ficar vendo besteira, tá no YouTube lá, vai ter a parte disso, vai ter meu bate-papo e vai ter outras coisas que eu vou falando. Bastante interessante. Bom, tu tá multitarefa, então. Tô. Aí é como eu te digo, quem me ajuda? A IA. Antigamente eu tinha muita coisa na minha cabeça e o que que eu enxerguei? Produtividade nada mais é do que se organizar. Antigamente eu ficava achando produtividade é eu parar, laudar muito, ganhar muito dinheiro, fazer muita coisa. Não. Produtividade é você organizar seu tempo. Então o que que eu fiz? Eu estou usando o Click para toda a minha equipe, que é uma Click IA, que eu gerencio agora todas as tarefas de todo mundo. Então eu agora elejo o Marcelo vai fazer agora a série. O Rafael ele vai ver os cenários, sei lá o quê. A Ana vai ver as campanhas e toca lá Marabá. O Manuel toca as operações locais, então, tipo assim, eu tô coordenando tudo com isso, tô organizando agora a minha agenda pessoal com o Google Agenda, que interliga com o Google Drive, que aí eu faço as minhas pastas e começo a fazer tipo um ecossistema de gerenciamento, porque quando você contrata um sistema, ele não consegue gerenciar a complexidade que eu tenho. Então, eu já comprei 3 sistemas e todas as vezes as pessoas não usavam, e aí me frustrava. Então, o que que eu comecei a analisar? Eu falei, eu vou desenvolver meu próprio sistema. Também me frustrei. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou usar as ferramentas, vou estudar como usar ela e vou ensinar as pessoas a usar. Aí foi que começou a dar certo. E nada, são ferramentas aí que estão disponíveis. Tudo de graça. Né? E as pessoas, na É verdade, só já copia e têm espaço. contato no dia a dia, talvez só não saibam as potencialidades de cada uma delas, né? Isso. Mas, e você já falou aí, não está substituindo, o humano ainda está fazendo o laudo, mas você acredita que isso vai chegar ao ponto de que você vai apenas assinar no Sim. final? Se tu for analisar, como é que era o laudo de hemograma há 50 anos atrás? Tu lembra como é que era? Ia lá no microscópio, Microscópio, digitado, digitava E- e contava. E como é que é hoje? automatizado. Tu acha que não vai acontecer isso com o exame de imagem? Vai, é questão de tempo. Então, o que que acontece? As vagas de radiologias vai diminuir. Como eu enxerguei isso, aí o que que eu falei? Quem é que vai sobreviver? O empreendedor. Então, o meu foco agora é desenvolver o máximo de habilidades para montar uma rede de clínica com o mercado que vai necessitar de uma pessoa dessa para ser sócia. Então, um bom radiologista que não tiver mais mercado, vamos lá, um exemplo, lá em Castanhal, quero montar um negócio. Aí eu vou fazer uma análise que eu estou vendo ainda com o psicólogo, como eu selecionar o meu sócio, que tem vários, que eu nem sabia disso, mas tem vários testes para a gente mais ou menos saber qual é o perfil da pessoa para saber se adequa
Porque como eu O sou... santo bate com o teu, a verdade é essa. mais ou menos isso. Tu sabe muito bem que é isso, que Que quando o santo não bate, não meu vai. amigo, não vai, não tem quem faça. É. Isso é verdade. Mas aí já existem ferramentas para você fazer. Eu tô... Assim como a gente faz também, quando a gente vai contratar alguém ou quer analisar os Justamente. perfis de liderança na equipe e tudo Tu mais. resumiu tudo. Eu te entendo. E é isso mesmo. Acho que a questão de empreender, ela engana-se, né? Eu até costumo dizer isso para alguns alunos e residentes no convívio do dia a dia, que você se engana se você acha que você não está empreendendo no seu dia a dia, na sua assistência. Você está. Porque no momento que você presta um bom serviço, um bom atendimento para um paciente, aquele paciente está prestando atenção em você. Eventualmente ele vai gravar o seu nome, vai lhe referenciar para outra pessoa. É a mesma coisa. Você abre um negócio, por exemplo, abre uma cafeteria, abre uma lanchonete, abre, sei lá, uma hamburgueria. Alguém vai ter aquele primeiro contato, gostou do serviço, olha, bacana e tal, vai referenciar para alguém, ou vai indicar. Então, a questão da indicação, apesar de eu enxergo dessa forma, apesar de tudo que a gente tem de ferramenta hoje, internet, para fazer os tráfegos pagos e etc., as diversas campanhas, mas a indicação, especialmente na área da saúde, ainda é muito importante. Como é que tu enxergas isso? Eu estava até falando com o Fábio aqui. Eu não ia para essa questão de redes sociais, porque eu tinha um bloqueio. Mas quando eu estudei inteligência artificial e eu fui lá na G4 e vi muito sobre venda, o que eu enxerguei? O Instagram nada mais é do que uma plataforma de venda. Quem não enxergar isso não vai conseguir se posicionar. E o médico, independente, se tu colocar 50 anos atrás, não existia tanta concorrência como tem hoje. E vai piorar, né? Eu já te dizer isso. Daqui a 10 anos vai ter médico que não vai ter emprego. Isso daí eu te conto 100% de certeza. Independente se ele... Médico sem especialidade já tá penando. Já tá penando. Com especialidade também vai sofrer. Então, se ele não criar essa habilidade que tu falou, ele não vai conseguir se sobrepor. Porque antigamente eu tinha um bloqueio de achar que não poderia fazer marketing, mas o médico ele tem que fazer marketing. Por quê? Porque ele tem que mostrar o que ele faz. Ele não precisa derrubar os outros, porque muitas vezes a gente... o que eu vejo de muito médico é querer derrubar o outro. Isso não é certo. Ele só tem que falar dele mesmo e convencer, porque marketing é venda e convencimento. Se a pessoa não entender essas 3 palavras, ele não vai conseguir se posicionar no mercado. E é isso mesmo. Vou concordar contigo, gênero, número e grau, porque a gente vem também fazendo esse trabalho. Eu não fazia isso até, sei lá, 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Eu não ia para essa... Acho que uns 3 anos, não é isso, Fábio? Uns 3 aninhos, né? Então, a gente não trabalhava, nem tinha rede social ativa, profissional, nada disso. E a gente percebe como isso molda, da feita que você leva com seriedade, faz um trabalho profissional realmente, e não necessariamente você tomar conta, mas muitas vezes terceirizar para alguém que realmente entende como funciona a coisa, os resultados eles vêm, eles aparecem, né? Não só na questão de você criar a autoridade, ou seja, ser reconhecido e ter, pô, aquele doutor, aquele fulano, naquela área, ou numa outra área, ou naquele negócio, né? E essa autoridade você cria ali. Aí sim facilita o próximo passo, que é você realizar a venda, né? E também, mais uma vez, você se engana, vê o colega médico, o jovem estudante de medicina. Você se engana se você achar que você não está vendendo, né? Ah, mas a medicina não pode mercantilizar a medicina porque é um absurdo. Realmente, você deve evitar fazer dessa forma, porém, você está vendendo um serviço, você está vendendo o seu nome, você está vendendo o seu tempo, o seu conhecimento. Então, invista nisso, não se preocupe em sair da faculdade e querer comprar logo um apartamento, um carro, o último carro, a última BMW que saiu. Não é assim que funciona. O tempo vai se encarregar de resolver isso para você, né? Então, tu já passaste por muitos altos e baixos, que eu sei, não é isso, André? Por conta da questão do empreendedorismo. E a questão é a resiliência. Me fala um pouquinho sobre essas tuas experiências
tanto as boas quanto as ruins, e de que forma você se reinventou ao longo do tempo. Quando eu falei que eu ia empreender, eu tinha R$ 120 mil na minha conta. Aí a minha esposa, ela falou o seguinte, olha, tu não vai Você comprar já nenhuma... estava casado, Não, a gente tava noivo, estava noivo, sem filhos, sem filho, sem nada. então um casamento para pagar. Tinha um casamento, ela falou, olha, a gente não vai comprar nenhuma clínica, nós vamos comprar um apartamento aqui de 60 metros, que era 250 mil à vista, e a gente não vai ter dívida, aí tu começa a estudar e tu começa a empreender. Aí foi o meu primeiro não que eu tive porque, tipo assim, na minha cabeça eu já ia pegar esse dinheiro e empreender, que aí tem essa questão da ansiedade também, que todo empreendedor tem que tomar muito cuidado. Se não controlar a ansiedade, ele toma decisões erradas. E comecei a teleradiologia nesse apartamentozinho. Quando eu fui crescendo, eu comprei uma tomografia para colocar em um hospital, tava tudo certo que ia dar. Quando começou a dar certo, a pessoa do hospital pediu a tomografia para sair, e aí, como eu não tinha muita experiência, eu não fiz um contrato Amarrado. tão amarrado, aí eu fiz aquele investimento, na época era 200 mil, mas para mim era muito dinheiro, que era tudo que eu tinha, porque qual é o meu grande problema? Tudo que eu tinha eu reinvestia. Aí eu tive que rebolar, sei lá o que, eu vendi dividido e quase não recebi, aí é um estresse danado. Aí eu comecei a minha clínica aqui no Síntese Plaza, que eu fazia ultrassom e tele. Quando estava pequeno, eu conseguia ganhar mais dinheiro do que quando estava grande. Aí eu falava, rapaz, mas isso é loucura, parece que quanto mais cresce é pior. Porque o que que acontece? Você tem tanta conta que aí eu prestava serviço num hospital chamado, eu presto serviço no Gaspar Viana. Eles passaram 3 meses sem me pagar, eu quebrei, não tinha nada. Eu tive que vender um terreno meu para pagar, porque eu sempre honrei os pagamentos com os médicos e fornecedores. Aí eu tive que vender um terreno, aí eu fui lá e negociei. Aí depois disso, todo o dinheiro que eu tinha, eu montei minha clínica de Marabá. E quando começou lá com 1 ano, 2 anos, teve uma inundação, aí achei que ia perder tudo. Nesse mês, eu saindo do shopping lá em Imperatriz, bati o carro num buraco, inundou meu carro também. Aí eu tinha só um carro, eu tava sem carro, sem dinheiro na conta pra pagar o consórcio. A clínica que eu ia fechar. Aí eu mandei mensagem pra um monte de gente. Eu falei: olha, eu tô com a tomografia, eu vou fechar Marabá. E eu quero, pelo amor de Deus, botar esse negócio em algum lugar. E todo mundo fechou as portas pra mim. Falou, não, tu te vira aí que tu vai ter que sei lá o quê. Aí meus concorrentes lá já tudo torcendo pra eu quebrar, que eu fiquei sabendo, pra já comprar minhas coisas. Aí eu falei, rapaz, mas que diabo é isso que eu vou fazer agora? Aí eu fiz um livro que é de São José, que é 90 dias com São José. Aí minha esposa falou comigo o seguinte, André, faz o seguinte, para, respira fundo, e faz esse todo dia tu reza pra tu ver o que vai acontecer. Aí nesses 90 dias, eu falei, tá bom então, eu vou rezar. E nesses 90 dias, eu me acalmei, eu falei, não, eu vou reabrir Marabá. Aí eu pedi um dinheiro emprestado pra Janaína pra dar um lance numa carta de crédito. Eu tirei um carro com a carta de crédito que eu fiz, então eu economizei dinheiro. Depois que eu tive calma, eu fui aqui no HC e consegui resolver o recebimento, tá entendendo? E quando eu abri a clínica lá de Marabá, como muita gente viu essa minha resiliência, muita gente abriu as portas para mim. Outros empreendedores me chamaram. O pai de uma amiga minha falou: olha, não larga aqui, tu é empreendedor, tu vai conseguir vencer. Aí eu comecei do zero de novo, não tinha nenhum cliente. Aí eu tive que credenciar tudo de novo. Aí foi, só que o crescimento foi muito rápido. Porque quando tu é moído assim, tu começa a falar, rapaz, é difícil alguém me derrubar. Aí a gente começou a crescer, crescer. Eu comecei a pegar novos serviços de tele que pagavam, porque tem uma hora que você tá tão grande que se 3 ou 4 não te pagam, você fica sem saber o que fazer. E aí o que que eu fiz? No ano passado, minha filha nasceu, aí eu falei com a minha esposa, eu falei, eu não vou fazer nenhum investimento esse ano, eu vou só juntar dinheiro. Mas quando eu boto um negócio na cabeça, eu faço. Eu comecei a juntar dinheiro. E aí, graças a Deus, agora eu tô com caixa e com novas perspectivas de negócio. Que aí que é como, até fazendo um paralelo aqui, né? A gente tá, você também acompanha com certeza o mercado financeiro, você falou aí que fez uma pós aí até do Paulo Guedes. Uhum. Então o pessoal lá do Warren Buffett estão com alguns
bilhões de dólares Ele em tá à caixa. espera, Ele loucura. tá só sentado em cima de uma montanha de dinheiro, esperando ver para onde o vento vai soprar, e antes de soprar ele vai se posicionar, né? Como ele fez ao longo da vida inteira, e não à toa é o bilionário que é hoje em dia, a empresa dele vale muitos bilhões de dólares. Então é ter essa possibilidade, né, de aproveitar, e a paciência que você falou, de aproveitar uma oportunidade de ouro e eventualmente dar um tiro certo, né, para que alcance o sucesso. E hoje, falando até nessa palavra, sucesso, o que você considera sucesso? Eu considero sucesso eu conseguir estar à tarde com a minha família e decidir o que eu quero fazer. Tu falou assim, André, tu consegue vir na sexta-feira, 4 horas? Eu falei, consigo, eu tava lá em casa. Tá entendendo? Então, o que que acontece? Eu consigo viajar agora, eu consigo ajudar uma pessoa que eu quero. A mãe dela fraturou o punho. Eu tenho condições hoje de ajudar a família dela, então a gente paga tudo. Tu sabe que tu é o médico dela, então a gente dá o melhor pra ela. Se meu pai precisa de alguma coisa, eu dou o melhor pra ela, porque o dinheiro pra mim não é pra eu ter, é pra eu fazer o que eu quero, o que eu julgo a outra pessoa fazer. Então, tem um projeto de doar dinheiro, tem projeto agora de cesta básica, tem um projeto agora que eu tô ajudando o pessoal a negócio de esporte. Então, pra mim ter sucesso é estar com a minha família e poder fazer o que eu quero com dinheiro, sem me Eu preocupar. acho que aí, traduzindo, é liberdade. É liberdade. Liberdade, né? Bom, maravilha. E quais são os teus planos futuros aí? O que que você vislumbra? Você falou, eu quero abrir outras clínicas, estou avaliando. O que está no teu horizonte, assim? Como é que tu enxergas o momento? E isso vai ser agora ou não? Vou aguardar um pouquinho Não, mais, vou segurar as pontas o agora. que, o que eu enxergo, como todo negócio, tu vai concordar comigo, é pessoas, processos e tecnologia. Com a inteligência artificial, eu estou acelerando todas as questões de processo e tecnologia de uma forma assim excepcional. Então, o que que eu estou enxergando? Quando eu fiz a questão da macroeconomia, o mercado ele é um ciclo. Então agora nós estamos no juro alto. Quando está no juro alto, todo mundo que tiver. Não adianta, é investir em renda fixa, tesouro, IPCA, Senta em cima do dinheiro. senta em cima do dinheiro, não adianta. Então, você fala, o que que tu quer fazer? Eu quero prestar serviço, por isso que eu estou abrindo essa questão da AMD, Academia Digital, porque eu vou prestar consultoria, nada mais é do que me vender, cobrar um valor, eu não tenho que investir tanto. Eu vou fazer um CAC, que é o quê? Eu vou gastar dinheiro no marketing e vou ter um retorno financeiro, um ROI alto. Então, o que que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo isso. Quando o juro baixar, aí eu abri minha hold de imóveis, eu vou querer comprar imóveis em leilão, eu já estou estudando leilão, e eu vou comprar pontos para abrir clínicas com outros médicos e radiologistas. Entendeu? Por isso que eu te falei que eu não estava querendo abrir antes do ano que vem. Entendi. Porque eu queria realmente validar e esperar a economia. No ano que vem, se o Lula ganhar, eu seguro mais, porque não vale a pena. Se a centro-direita ganhar ou a direita ganhar, o juro vai baixar, vai ter dinheiro no mercado e tipo assim, as pessoas vão querer investir. Então, eu estou agora sendo moldado, mas sempre ganhando dinheiro. Agora, eu estou investindo em renda fixa e prestação de serviço, abrir minha empresa para comprar imóveis e no futuro abrir novas Ou clínicas. seja, fazendo caixa e gerando formas de renda passiva. Acho Sim. que a verdade é essa. E hoje, aí vou voltar um pouquinho, eu queria que tu deixasses também uma análise para o pro nosso colega que ainda está em formação, seja o nosso aluno quintonista, sextonista de faculdade, ou aquele que já saiu da faculdade, mas ainda não começou uma residência. Na área da radiologia, você enxerga que vai haver um encolhimento do mercado por conta da tecnologia, Sim. né? Mas hoje, que conselho você daria para esse jovem médico que está ali terminando a faculdade ou que acabou de terminar, que caiu no mundo dos plantões, aí, ou que está ali no seu ano sabático junto às forças militares? Que conselho você poderia dar para esse colega médico? Eu acho que é três coisas para falar a verdade. A primeira é fazer um atendimento humanizado. Se ele não, com essa questão de tecnologia,
vai haver mais distanciamento entre as pessoas. Não tem, a IA ela vai conseguir auscultar e dar o sopro e dizer tudo com eletro, com reloginho aqui, vai saber se tu tem fibrilação, tudo. Mas agora, tu chegar lá e falar com a pessoa, olha, se acalma, que eu vou te tratar. A IA não vai fazer isso. Olha, vem cá comigo, que eu não vou deixar nada acontecer contigo. Então, se a pessoa não enxergar que é esse atendimento que vai valer a partir daqui a 2, 3 anos, eles estão fumados. A segunda é estudar. Se ele está achando que a IA vai substituir ele, utilize a IA para estudar mais. Para ter insight, juntar dados. A IA, para mim, hoje, ela é importante para quê? Para analisar dados. Analisar dados e eu saber o que eu estou pedindo. É igual a minha filha. Eu perguntei, ela veio, eu vendo muita inteligência artificial, aí ela falou, papai, eu sei. Isso daí é brincar de um mestre mandou, né? Que o senhor manda, a pessoa responde. Eu falei, minha filha, tu foi a mais inteligente de todas, porque é isso mesmo. Se você não souber o que você pedir, você não vai ter. Então, se a pessoa sabe Se pedir da forma errada, também não vai ter. Não vai ter a Então não adianta, graça, não né? vai, a inteligência artificial vai substituir, não. Ela tem que humanizar e saber o que tá pedindo. E terceiro, é aquilo que tu falou, controlar os seus custos. Eu só consegui ganhar dinheiro quando eu entendi o quanto que eu gasto. Eu nunca, eu cheguei a um tempo de ganhar muito dinheiro e não ter nada. Por quê? Porque eu gastava muito. Então o que adianta você ganhar muito? Então o segredo não é o tanto que você ganha, é como você controla o que você gasta. Você organiza. É como se organiza. A gente vê, eu estava conversando recentemente com um amigo que não é, apesar de ter relação com a área médica, mas ele não é médico. E aí ele estava falando assim, olha, 9 em cada 10 colegas seus, médicos que eu conheço, tem algum tipo de problema financeiro, né? Vive um mês após o outro, correndo sempre atrás do próprio rabo, né? Parece que nunca é suficiente, sempre fazendo as contas. Eu já fiz isso no passado, Eu fiz talvez também. tu tenha feito. É isso que eu tô dizendo. Quantos plantões eu tenho que fazer para pagar aquele boleto, É para isso. pagar aquela prestação da casa? Não, mas olha, se eu for trocar por aquele carro, aí, não, então vou pegar mais 2 escalas. Só que isso hoje já não é assim. Não é assim, eu vou pegar ali porque tá sobrando. Não, não tem. Né? A gente já escuta histórias aí. Nós recebemos aqui no podcast a Giovana, que é uma jovem médica, né, que ainda está trilhando o seu caminho, vai estar se organizando para começar a residência médica, se formou há pouco tempo. E ela estava dizendo, tem fila de espera para dar plantão em lugares assim inóspitos. Não é não é o Einstein para dar plantão no Einstein, não é para dar plantão lá. Tem fila de espera para dar plantão no postinho ali, para dar plantão na UPA, distante. E quando você joga lá, passa o plantão. Já tem gente já isso mesmo. que parece que já estava só esperando alguém jogar lá, que já não sabe nem onde nem quanto vai pagar e já está se prontificando a fazer o plantão. Então já está dessa forma na capital, né? E aí a gente enxerga que talvez nos interiores, como você foi para o interior, inclusive para o sul do estado, né? Então tenha oportunidades ainda a serem exploradas no sentido de que a medicina privada ou a medicina de saúde suplementar, melhor dizendo, não chega assim com tanta força, né? Então as pessoas ainda vão muito no particular, digamos assim, no privado, né? E obviamente, quando você ganha escala, aí tu podes me corrigir se eu estiver falando bobagem, quando você ganha escala no seu serviço, você tem redução de custo e aí muitas vezes pode oferecer um preço mais competitivo. Então resumiu tudo. E resolver o problema daquele seu paciente com qualidade, com eficiência, como você falou, em 3 horas dá um laudo de qualidade e com custo mais acessível, né? Isso também parte do negócio que eu tenho hoje em dia, que a gente visa isso, né? O meu interesse não é oferecer o menor custo a qualquer custo. Não, tem que tomar muito cuidado. Esse é o ponto, né? Porque quando você não toma cuidado na seleção dos profissionais que vão prestar serviço para você, você abre muitos flancos de possíveis problemas futuros. Então a gente tem optado por fazer uma seleção criteriosa, procurar ter especialista sempre com RQE, para garantir que aquela formação daquela pessoa, né, foi reconhecida, né, tá chancelada pela nossa Associação Médica Brasileira, pela sua sociedade de classe. Eu acho que isso é importante, porque não colocar qualquer pessoa de qualquer jeito para atender só porque olha, vem aqui que eu vou te pagar X,
tu vai ter 30 para atender aqui todo dia de manhã. Que qualidade você está entregando para a população, né, para os clientes? O que eu aposto é o seguinte, mesmo a medicina popular que tu tá inserida, as outras vão quebrar. Escreve o que eu tô te dizendo. Quando a IA realmente substituir mais ainda, só esse modelo teu vai sobreviver. Então eu aposto que daqui a 5 anos, se vocês mantiverem isso, os outros vão quebrar e vocês vão estar melhor. Ou a outra pessoa melhora ou inova, porque é o seguinte, empreender é igual você andar de bicicleta. Você sempre tem que estar continuando pedalando e indo para frente. Se você parar de pedalar, já era. E o mercado, ele vai selecionar empresas assim, porque vai ter tantos médicos. Para que eu vou num serviço ruim mesmo com Um o valor ticket baixo, baixo? né? Não vai resolver meu problema. Quando uma empresa ela pega a fama que não resolve os problemas, ela vai quebrar. Não, hoje mesmo. Não Hoje, vai, não vai. exatamente hoje. Atendi um cidadão a pedido de uma amiga que ficou preocupada com a situação dele. Cidadão, história clínica, exame físico direcionado. Cara, tudo para uma insuficiência cardíaca. Tudo, tudo, tudo. Ausculta, com sopro e tal. Pega o eco, feito numa clínica dessa, de Normal. valor mais módico, digamos assim. Cara, o eco, normal. Eu digo, olha, ou esse exame não é seu, Não, depois eu vou te dizer o que aconteceu hoje ou, também. de fato, quem fez não sabia o que estava fazendo. Porque não é possível. Se eu te disser que hoje eu discuti, porque tu sabe que eu laudava a parte de ressonância cardíaca e angiotomo. Sim. Discuti hoje com um colega que ele pegou um paciente com fibrose, com fração de ejeção de 20, 10 ecos em um ano. 6 normais e 4 alteradas. Aí tu me diz como que ninguém enxerga que um paciente fez 10 ecos em um ano, ele não tá sintomático e tá passando muito mal, e dando normal e o outro alterado, aí como dá normal o outro alterado, não acredita naquele outro. Aí eu falei assim, aí foi pra ressonância, aí quando vai o laudo, paciente jovem, o que vai acontecer com ele? Transplante. É isso que eu tô te dizendo, as pessoas, é isso que eu tô te dizendo, vai cair esse negócio, não vai aguentar. E você embarcando a própria tecnologia no Agora maquinário. tu matou tudo. É a tecnologia que vai fazer isso. Escreve o que eu tô te dizendo. A tecnologia vai fazer isso. É só questão de tempo. Vai diminuir, na verdade, Tu foi lá em casa, os erros, tu né? foi lá em casa ver o eletro da minha sogra, botou o dedo lá, sei lá o que, vai chegar um tempo que ela vai colocar e vai dizer o que ela tem e se tá respondendo ou não a medicação. Se tu não souber qual a medicação, aí ela não vai acertar. Não vai. Isso daí tu pode me dizer o que for, sei lá o que. Só se tiver robô autônomo, que aí se chegar esse daí, aí a humanidade mesmo, mas não tem como, tá entendendo? Vai existir uma regulação, um limite. Isso é fato. Aí o John vai ter que voltar mesmo do futuro. É isso que eu tô dizendo. Não tem. Não. John Connor vai ter que voltar, meu caboclo. Não tá Porque aí não tem emprego, não vai ter nada. Isso é loucura, isso é ficção. É verdade. Bom, André, a gente está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, tá muito interessante, muito gostoso, mas tem muita coisa a por vir, né? Tem muita coisa interessante, eu acho que você está bastante antenado aí no dia a dia, tem vários eventos ocorrendo, infelizmente aqui em Belém, pelo menos que seja do meu conhecimento, a gente ainda não tem assim um hub de inovação, um hub de tecnologia na área da saúde tão forte como a gente já vê em São Paulo. A própria USP tem o seu, a USP, o Einstein tem os seus, as suas incubadoras de startups voltadas para a saúde, então é um troço que está ganhando cada vez mais tração Brasil afora, né? Mundo afora. E eu queria que você finalizasse assim, fazendo previsões, Nostradamus, como você enxerga e deixar uma mensagem final para a nossa audiência aí relacionada a isso, em especial para os nossos colegas médicos que estão vendo aqui. A ideia aqui, gente, não era causar pânico e deixar vocês preocupados. Não vou ter emprego, não vou trabalhar, vou virar Uber. Não é isso. É saber utilizar com inteligência essa ferramenta para que você possa também prosperar. André, a palavra é sua. A gente tem que utilizar a IA para o nosso favor. É como eu falo, a IA ela não vai substituir você, mas o humano que souber usar a IA vai substituir você. Então você tem que estudar, se dedicar e aprender. Depois que você faz isso, você começa a planejar. O ser humano ele tem muita dificuldade em planejar e executar. Já vai logo querendo fazer as coisas. Então o que você está agora? Ou como o mercado ele está mudando,
você tem que ser mais inteligente. Não tem que ser afoito, tem que se planejar, saber como vai gastar. Essa questão do hub de saúde, minha grande vontade é montar isso aqui. Então, como eu vou até vender um apartamento meu para juntar dinheiro para fazer isso daí de acelerar. Que graças a Deus, a minha esposa, ela sabe que eu sou Ela doido. embarca contigo. Ah, ela falou, agora eu Parceira. tô morando de aluguel, vou vender meu apartamento e vou investir só nessas coisas. Ela falou, não, bom, bora, que como eu tô com o negócio de ar, eu quero pegar uns 3 ou 4 negócios, ser investidor anjo e botar o negócio para atuar. Vou até fazer um evento grande que eu convidei o Rodrigo, eu não posso falar ainda, que vai ser já para movimentar Belém. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Pô, maravilha. André, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? Podia estar em casa, podia estar com a família, mas veio aqui com a gente, né? Dar um pouquinho dos seus insights. E você de casa que ficou até agora conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Ativar as notificações aí, porque sempre tem assuntos bastante interessantes aqui da área da saúde, não só de assuntos médicos, de doença, mas também de empreendedorismo e de como a carreira médica vem se desenvolvendo nos últimos anos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.